Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, muita gratidão a Deus, né? Mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz. Como sempre, o desejo sincero, verdadeiro, muita, mas muita luz e muita paz ao seu coração, sua família, não é? Ao ambiente no qual você vive para que ele possa ser cada vez mais iluminado e feliz, né? Que o Evangelho, essa mensagem viva de Jesus, fique viva, né? Sempre em nós, em cada minuto, meus amigos, da nossa existência, independente do que esteja acontecendo com você, que com certeza, que nem o trem que está passando agora aqui, né? A gente possa exatamente chamar a atenção de Deus, só que de maneira positiva, com o nosso esforço, tá vendo? Olha só, com a nossa alegria, né? Com a nossa fé. E eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre esse assunto. Você se considera realmente uma pessoa esforçada? Só uma pergunta acho que importante, hein? Você se considera uma pessoa que tem feito aquilo que te cabe para chamar a atenção de Deus de maneira positiva? Por que eu estou contando isso? Não faz muito tempo, conversava com algumas pessoas e no meio desse contexto, né, surgiu essa ideia de chamar a atenção de Deus. E a gente conversava sobre o perigo de muita gente achar que a forma certa de chamar a atenção de Deus é sofrendo. Porque tem muitas pessoas que têm essa crença absurda, diga-se de passagem. Não, eu vou chamar a atenção de Deus sofrendo. Então, quanto mais eu sofro, quanto mais infeliz eu sou, não é possível que em algum momento ele não vai olhar para mim. Oh, meu Deus. Gente, não é assim que funciona. A lei de efeito ela é muito clara, né? E ela é que permeia o universo, é uma das leis divinas. Nós vamos colher o que nós estamos plantando. Quanto mais você sofre, simplesmente mais você vai sofrer. Quanto mais você fica triste, simplesmente mais você vai ficar. Não é a dor e o sofrimento por si só que vai chamar a atenção de Deus, entre aspas, da maneira que a gente deseja, né, para aliviar nossos problemas. E sim, a forma como nós sofremos, entende? A forma como nós vivemos a dor. É aí que está a chave. Então nós podemos passar pela experiência, por exemplo, dura do desencarne de alguém que a gente ama muito. E aí vem a saudade, né? Nosso peito aperta, a gente fica às vezes sem saber o que fazer, mas não adianta se entregar ao sofrimento. Ó, Deus vai olhar para mim em algum momento. Não, Deus já olha para você a todo instante. A todo momento tem amigos espirituais querendo te ajudar. A todo instante a vida material, muitas vezes, é que a gente não se dá conta, né? Ela se movimenta aparentemente por acaso para nos auxiliar. Sabe essas coincidências, pessoas que aparecem na hora que a gente precisa, não são coincidências. Gente, a todo momento Deus fala conosco. Mas se eu escolho ficar doente, sofrendo mentalmente, se eu me fecho para mudança, se eu não aceito ajuda, eu não faço o evangelho, eu não faço uma oração, entende? Eu não quero sair de dentro de casa para nada, bem, aí é uma escolha. E não é isso que vai chamar a atenção de Deus da maneira que eu desejo. Agora, se eu passo, ainda estou pegando esse exemplo, ok? Se eu passo por essa dor do desencarne que eu amo muito, tá doendo, a saudade tá grande, claro, não tá fácil para mim, mas eu tô lá. Meu Deus, me dê forças e alegria para continuar. Eu agradeço pela presença que essa pessoa teve na minha vida, pelo tempo, né, que o fulano ficou ao meu lado. Eu agradeço muito, mas me ajuda a lidar com essa saudade. Me ajuda a seguir adiante. Eu quero continuar porque eu preciso. E eu não quero fazer isso com peso, Senhor. Me ajuda a tornar minha caminhada mais leve, que eu também possa ajudar outros a tornar a caminhada deles mais leve. Aí sim, você pode ter certeza absoluta que com essa postura você vai estar o quê? Triste, chateado, mas você vai estar chamando, abre aspas de novo, né? O verbo chamar aí, atenção divina, da maneira que normalmente as pessoas identificam esse termo, né? Porque você vai estar fazendo sua parte. Que você vai estar se esforçando. Entende como isso é importante? O esforço, gente, contínuo, saudável, consciente, em direção ao aprimoramento espiritual, é que nos liberta das nossas provas. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te lembrar isso. Entende? Não é a queixa, a briga, o xingamento quando a gente está doente, por exemplo, que vai chamar a atenção do mundo maior. Não adianta a revolta, a angústia, brigar, agredir o próprio corpo, que vai fazer com que o mundo maior tenha pena de nós. Gente, não é assim que funciona. Se a gente vibrar, entende, no desequilíbrio, nós vamos atrair o quê? Mais desequilíbrio. Então, o esforço
é que vai fazer a ponte entre o estado, muitas vezes, de dor e o estado de melhoria que a gente deseja. Veja que esse verbo se esforçar, fazer a nossa parte, ele é tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando nós estudamos no item 3 e o item 4, né, o homem de bem, né, o verdadeiro cristão, Kardec recebe da espiritualidade superior uma frase extraordinária: conhecereis o verdadeiro, não só espírita, mas cristão, o verdadeiro ser que está trabalhando em direção a Deus pelo esforço que faça por domar as suas más inclinações. Esforço. Percebe? Deus não espera de nós a perfeição, mas espera da gente que a gente se esforce. Pelo menos a gente se esforce para deixar a nossa luz brilhar, para ser mais bem-humorado, para a gente perdoar alguém que nos magoou, que pelo menos a gente se esforce para cuidar do nosso corpo, né? Cuidar da nossa alma, que pelo menos a gente se esforce para trazer mais luz ao nosso lar, a importância do culto no lar, gente, nosso evangelho, né? Que pelo menos a gente se esforce para ser uma pessoa mais grata, olha a importância da gratidão antecipada que a gente fala aqui, que pelo menos a gente se esforce para realmente procurar ser mais feliz. Então, olha a importância da alegria. Então, que Deus te abençoe no início dessa semana, que você se sinta inspirado, né, a se esforçar naquilo que você sente que deve, que precisa, para trazer mais luz para a sua vida. Pode ter certeza que aí sim, um esforço salutar, saudável, amoroso, vai chamar a atenção de maneira positiva das leis divinas para te beneficiar. Tá bem? O evangelho é profundo, né? Nos ajuda a refletir. Meus amigos, eu sempre agradeço a vocês por compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho, porque se não fossem vocês, né, não existiria pílula do evangelho. Então agradeço mais uma vez, agradeço pelo sucesso do aplicativo, peço desculpas, né, porque nem sempre, vocês sabem, tecnologia, a gente vai desenvolvendo, você lança o aplicativo e sempre tem uma coisinha ou outra para melhorar, então agradeço as pessoas que estão mandando os feedbacks do aplicativo. Ricardo, isso não funciona. E às vezes não é nem que não funciona, porque o aplicativo depende da banda da internet de quem liga. Eu sei, só para vocês terem noção, no lugar onde eu moro, quando eu vou ouvir o aplicativo, às vezes demora a carregar o áudio da pílula. Se você ficar apertando várias vezes, ele trava, né? Porque o aplicativo não entende. No meu escritório, por exemplo, onde eu trabalho, a internet é bem melhor. Então, aperta uma vez, ele já flui. Então, fala assim, a gente vai aprendendo a usar o aplicativo, né? Quem não baixou ainda é IRM Oficial, mas o aplicativo é um sucesso no mundo todo, agora no iOS, lançado, né, para o iPhone, no Android, e a gente está providenciando agora para lançar no Microsoft, é o terceiro passo. Vocês têm Microsoft, a gente esqueceu de vocês não. Tá bem? Ontem teve umas pessoas perguntando, né? Esquecemos não, tá? Esse era um aviso que eu queria compartilhar. O segundo é sobre o Spiritual Coaching. É isso mesmo. Ontem o pessoal não entendeu. Falei assim, Ricardo, eu não entendi direito. Repete com mais calma. Perguntando sobre a questão da promoção do Spiritual Coach. O que acontece? Bem rapidinho. O Spiritual Coach, o curso de gestão de riqueza, vocês já sabem, esse evento de um final de semana em várias capitais brasileiras. A gente vai começar agora, no dia 31 de março, em São Paulo, ok? E aí tem uma sequência. O que nós voltamos foi a possibilidade, para facilitar para mais pessoas estarem presentes, de você se inscrever uma vez e você ganha um ticket. É como se ficasse metade do preço para cada um. E criou-se a possibilidade de se levar famílias e se pagar menos do que o valor da metade que se pagaria se levasse individualmente. Por que a equipe criou essa ideia? Eu achei legal a sugestão. Para facilitar para mais pessoas, que tem gente que vai viajar para ir de um lugar para outro. Entendeu? O pessoal pergunta, mas voltou de novo? Mas por que voltou? Voltou por causa disso. Então é para dar essa chance. Como a gente vai começar agora dia 31 de março, está pertinho, graças a Deus, né? Em breve a gente vai estar dando notícia do Spiritual Coaching. Então se apresse se você deseja participar. É uma excelente forma de participar. Porque você se inscreve uma vez e acaba trazendo outras pessoas para compartilhar e participar com vocês. Tá bem? Mas assim, mais dúvidas sobre isso, entre no site do Instituto Namastê. Aliás, o site está novo, vocês já viram? Entra lá para você ver, institutonamastê.com.br. Entra lá, tem todas as informações, você clica, abre o banner, vê as datas, vê tudo direitinho e a equipe lá de suporte está prontinha para te ajudar. Pode ser? Meus amigos, Jesus te abençoe.
luz e paz para o seu coração, muita alegria. Vamos chamar a atenção divina de maneira positiva, né? De maneira saudável, um esforço que nos faça crescer aos olhos de Deus. Tem uma semana lindíssima, uma segunda-feira abençoada. Se não baixou o aplicativo, baixem, IRM Oficial. E hoje no Instagram nós vamos postar um mini curso daqueles que eu sei que muita gente gosta. Então, entre no Instagram, se inscreva quem não se inscreveu e curta o mini curso surpresa esperando por você. O Instagram é o inst.ricardomelo, é o nosso ponto de encontro, né, aqui das nossas falas. Grande abraço, luz e paz e até breve, até muito, muito breve.